E paz a todos os amados do Senhor. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar continuidade no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nós estudamos anteriormente do verso 1 até o verso 13, após a descida do Espírito Santo, e quando os servos de Deus que estavam ali reunidos começaram a falar em línguas, e toda aquela multidão que estava ali começou a entender na sua língua materna. E houve uma curiosidade deles, e é a questão deles procurarem saber o porquê deles estarem falando em suas línguas maternas. Eles ficaram curiosos e uma multidão afluiu para ali onde estavam os discípulos. E uns, porém, zombavam, dizendo que eles estavam embriagados. Aí, nessa parte que nós já vamos estudar, já é onde Pedro faz a sua defesa, defende os seus irmãos ali e proclama o seu discurso inicial no livro de Atos dos Apóstolos. Então, pegue sua Bíblia que nós vamos detalhar por partes no livro de Atos, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Ele chama a atenção. Vocês estão querendo saber e eu vou explicar para vocês, mas vocês têm que prestar bastante atenção no que eu vou discursar. Tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens que vocês estão vendo aqui, eles não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Então, aí ele vai introduzir, verso 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos filhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele chama a atenção do público para ouvir o seu discurso, e ele faz uma introdução usando as palavras, as profecias do profeta Joel. Isso faz com que a atenção do povo que está ali se volte a ele. É o que ele almeja e ele consegue nesse momento. No verso 21, ele já entra na outra parte, ele diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a outra base introdutória desse discurso de Pedro. E ele diz assim: Varões israelitas, atentai às palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ele estava trazendo a memória deles. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, aí ele usa as palavras do grande rei Davi. Ele vai lá para os saltérios e ele diz assim:
Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enche-me de alegrias na tua presença. Outra base do seu discurso, as palavras do rei Davi, homem de grande importância e significância na história dos judeus. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Aí ele faz: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltando, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ele esclarece de onde há a provisão, de onde vem esse poder, de onde vem essa fala, de onde vem essa sabedoria deles falarem nas línguas maternas de cada um, falarem as grandiosidades de Deus, de onde provém. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido o Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, o Redentor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Então respondeu-lhe Pedro. Vejam como a palavra de Deus penetrou de forma intensa na vida desses homens. Era o poder do Espírito Santo, era o tempo determinado de Deus. Eram homens instrumentos de Deus ali, usados pelo poder do Espírito Santo. Atos dos apóstolos, apóstolos atuando através da ação do poder do Espírito Santo. E eles perguntaram: o que faremos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para que quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Então a igreja do Senhor estava em crescimento. A igreja precisava dessa impulsão, dessa agitação do Espírito Santo na vida de cada um. Então esses homens eram instrumentos de Deus, estavam cientes que tinham uma nova caminhada pela frente,
que tinham uma nova tarefa pela frente, que estavam sendo liderados sobre a unção de Deus, através do Espírito Santo, que eles iam falar, que eles iam expressar as grandezas de Deus, e Deus, pelo seu poder, iria transformar vidas. Iria transformar vidas, meu amado e minha amada do Senhor. Então, predosou com sapiência, com sabedoria, o que estava escrito através dos profetas e nos salmos de Davi. Ele usou a sua base e falou do Cristo ressurreto, falou da morte de Jesus Cristo, da sua ressurreição, do poder da cruz, da morte, do martírio e o significado, e que só Jesus Cristo pode perdoar os pecados. E essa multidão aceitou e pediu perdão a Deus. E a igreja do Senhor começa a crescer pelo poder do Espírito Santo. Então, meu amado e minha amada do Senhor, nós vamos prosseguir na sequência falando sobre como viviam os convertidos do Senhor. O início dessa caminhada da igreja do Senhor. Que Deus te abençoe e que possa ter te falado grandemente nesse momento. E aguarde que na nossa próxima aula nós iremos dar continuidade e finalizarmos o capítulo 2. Que Deus te abençoe e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.